Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula gravada aqui para as turmas do quarto A e do quarto B, curso de Direito da Facisa, certo? Na disciplina de Direito Penal 2. E hoje a gente vai estudar, como eu já havia iniciado nos nossos encontros ao vivo, a gente vai começar a estudar hoje o concurso de crimes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Deixa eu pôr aqui na tela. O slide. Então, vamos lá, pessoal. O que seria o concurso de crimes? Assim como existe o concurso de pessoas, que para a sua ocorrência há necessidade de ter pelo menos 2 ou mais pessoas, aqui no concurso de crimes também é do mesmo jeito. Para que ocorra a sua ocorrência, diferentemente do que ocorre lá no concurso de pessoas, aqui nós temos que ter a ocorrência de, no mínimo, 2 crimes, ou seja, quando a conduta é realizada, há de se apurar, há de se verificar a existência de 2 ou mais crimes. Beleza? E assim, eu já vou adiantando para vocês que dentro do concurso de crimes nós teremos algumas classificações, 2 na verdade, porque o concurso de crimes ele se divide em concurso material e concurso formal. E dentro do concurso formal nós temos o concurso formal perfeito ou próprio e o concurso formal imperfeito ou impróprio, certo? E a partir daí a gente vai estudar todas essas classificações, porque o estudo do concurso de crimes, certo? Ele serve não só para fins de caracterizar esse tipo de classificação, mas também como se dá a questão da aplicação da pena, que é o objeto de estudo de nossa disciplina de Direito Penal 2. Então, pessoal, se atentem, eu já iniciei essa aula ao vivo para vocês, muita gente aí já deve ter captado mais ou menos aí do que se trata o concurso de crimes, então vamos estudar agora de fato e vamos aprender, beleza? Está encerrando o nosso semestre, vamos fazer o possível aí para a gente ministrar o maior número de conteúdos possível, da melhor forma e da melhor qualidade também possível, para fins de aprendizado aí de vocês, de aprendizagem, na verdade. Então vamos lá. Concurso de crimes, qual seria o conceito? Ocorre quando o mesmo agente, lembrem-se, o mesmo agente, por meio de uma ou mais ações ou omissões, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então vejam bem, se a gente pegar a parte final desse conceito que eu coloquei para vocês, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então veja bem, nós já podemos entender, como eu falei desde o início, de a necessidade da existência de no mínimo 2 crimes. E o concurso ele pode se dar com a realização de uma ou mais ações ou omissões que resultará justamente na prática de mais de um crime. Então, o conceito de concurso de crimes ocorre quando o mesmo agente, por meio de uma ou mais ações ou omissões, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então, professor, como seria isso? No sentido de que seria uma ou mais ações ou omissões. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma diferenciação básica acerca do concurso material e do concurso formal. Lá no concurso material, eu tenho uma conduta e um crime, e eu tenho outra conduta e outro crime. Ou seja, eu tenho ações iguais ou diferentes, certo? Realizadas, na verdade, dentro de seus tempos, dentro dos seus modos de execução, que vão resultar na prática de crimes. Exemplo, cometi o crime A, pam, depois cometi o crime B, pam, beleza? No concurso formal, uma única conduta gera 2 ou mais crimes. A exemplo, quando eu desfiro um tiro de revólver, acabo atingindo determinada pessoa e a bala acaba também por atingir outra pessoa que estava na mira, certo? Então eu realizei uma única conduta e pratiquei 2 tipos de lesão corporal, beleza? Então, uma única conduta, 2 ou mais crimes, certo? Isso seria o concurso formal. No concurso material, diferentemente, cada conduta é responsável por a prática de um crime idêntico ou não, conforme a explicação que eu falei aqui para vocês, beleza? E aí, dentro do concurso de crimes, eu já disse para vocês que ele pode ser material ou formal, e também, para a gente poder estudar essa parte inicial do concurso de crimes, a necessidade de saber como se dá o sistema de aplicação de penas.
Aqui nós temos 4 teorias. A do cúmulo material, que seria somar as penas. A do cúmulo jurídico, que seria uma aplicação que o juiz iria, entre aspas, na sentença penal condenatória, estabelecer com base em critérios a partir do modo de execução e cometimento daquele crime. E, por último, a teoria da absorção, que seria em que o crime grave absolveria o crime menos grave, certo? Mais leve, vamos dizer assim. E a teoria da exasperação, que deverá ser aplicada à pena do crime mais grave ou a pena de apenas um dos crimes, se os crimes são idênticos, sempre aumentada de determinada quantidade estabelecida em lei. Beleza? Então, tudo que eu acabei de falar está aqui. Sistema do cúmulo material considera que as penas dos vários delitos devem ser somadas e foi adotada entre nós no concurso material ou real e no concurso formal imperfeito. Então, pessoal, veja bem, a somatória de penas no concurso material, quando vão ocorrer 2 ou mais crimes, certo? O juiz, para aplicar a pena, vai somar as penas desses crimes, bem como no concurso formal imperfeito, beleza? Lá o juiz também vai somar as penas de cada um dos crimes que aconteceu. Só quero fazer um parêntese, que mais na frente eu vou falar, que antes do juiz fazer a somatória, é necessário ele individualizar a pena de cada crime. Primeiro ele individualiza e depois, certo, faz a soma. Sistema de absorção é, como eu disse, aplica-se a pena do crime mais grave, não é adotada, certo, no nosso código, pelo menos para fins de cálculo da pena no sentido de que ocorra concurso de crimes. Temos também o sistema da acumulação jurídica, que a pena aplicável não é a da soma das concorrentes, mas é de tal severidade que atende à gravidade dos crimes cometidos. Ou seja, o juiz vai estabelecer uma pena lá com base no cometimento daquele tipo de crime, certo? Poderá somar essas penas antes de individualizar e aplicá-la. No entanto, também não é adotada no nosso ordenamento jurídico no que diz respeito ao cometimento do concurso de crimes. Lá no sistema da exasperação da pena, aqui sim nós temos uma previsão legal que é adotada no nosso ordenamento jurídico penal, lá no artigo 70, beleza? Quando se tratar de concurso formal. Como seria isso, professor? A teoria ou o sistema da exasperação da pena vai dizer que aplica-se a pena do crime mais grave aumentada de um quantum determinado, certo? Foi adotada no concurso formal e no crime continuado, beleza? Só para lembrar vocês, pessoal, que o crime continuado, apesar de alguns doutrinadores colocarem como sendo concurso de crime, eu considero ele como um instituto à parte, a gente vai trabalhar sobre ele de forma específica, certo? Então, vamos lá, as espécies de concurso. Nós temos o concurso material, está no artigo 69, o concurso formal próprio ou perfeito, está no artigo 70, primeira parte, e o concurso formal imperfeito ou impróprio, 70, segunda parte, beleza? E depois, por fim, a gente vai estudar o crime continuado. E o crime continuado específico que está lá no parágrafo único do artigo 71, certo? Vamos para frente e vamos estudar agora o concurso material ou real. Primeiro, olha o conceito do concurso material. Ocorre o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então, pessoal, vamos olhar para o que diz o caput do artigo 69. Quando o agente, mediante mais, decorem esse termo, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então, vamos lá, pessoal. Quer dizer que em continuidade delitiva, o indivíduo vai praticar mais de um crime, certo? Esses crimes podem ser idênticos ou não. E lá na aplicação da pena, conforme parte final do artigo 69, o juiz deverá aplicá-la de forma cumulativa, certo? Em que haja incorrido os crimes em que foram praticados durante o concurso de crime. Exemplo, sair da porta da faculdade com a intenção de roubar 2 postos de gasolina. O primeiro ali na entrada da perimetral, cometi o primeiro roubo e me dirigi até o segundo na saída da cidade de Araripina, no sentido de Oricuri, realizei o segundo roubo. Ou seja, pratiquei 2 crimes de roubo em concurso material numa continuidade delitiva. Então, pessoal, nesse caso específico, o juiz, ao aplicar a pena quando eu for processado por esse tipo de crime, o juiz ele vai estabelecer a somatória dessas penas. Lembrando que, antes do juiz somar a pena de cada um dos roubos que eu cometi, ele deverá individualizar, porque eu posso usar de uma arma de fogo no primeiro roubo, por exemplo, vai ter uma qualificação, um agravante,
ou eu posso simplesmente usar da violência no segundo roubo sem usar da minha arma e não vai ter essa agravante. Então, a necessidade de individualizar cada pena, porque são condutas diferentes. Apesar dos crimes serem iguais, certo? Realização, o modo de execução da conduta é um pouco diferente, ok? Então, lembrem-se disso. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. E aqui, pessoal, eu já vou adiantar para vocês uma questão de uma classificação doutrinária que a doutrina trouxe para a gente, no sentido de que esses crimes podem ser iguais ou não. Quando o concurso material resulta da prática do mesmo crime, de crimes iguais, nós estamos diante de um concurso material homogêneo, certo? E quando nós estivermos diante de crimes diferentes, concurso material heterogêneo. Professor, e o exemplo que o professor acabou de falar, executando 2 roubos, se são 2 crimes diferentes, iguais, nós estamos diante de um concurso formal homogêneo. Agora, se eu saio da faculdade, cometo um furto, e depois me dirijo ao posto de gasolina e cometo o roubo, aí nós estamos diante de 2 crimes o quê? Diferente. Logo, o concurso material aí será o quê? Heterogêneo, beleza? No caso, vamos ler a parte final aqui do artigo 69. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, executa-se primeiro a pena de reclusão. Então, por que foi que o Código trouxe isso, professor? Porque, vejam bem, quando são os crimes... Essa parte final do artigo 69 dá para a gente entender já de cara que se trata de um concurso material heterogêneo. Por quê? Porque nós teremos penas diferentes. Teremos a aplicação de uma pena de reclusão e outra pena de detenção. Então, quando eu praticar um crime A, tiver uma pena de reclusão e depois praticar um crime B em concurso de crimes, e esse crime B tem pena de detenção, quando eu for cumprir a pena, o juiz tem que aplicar primeiro a pena de reclusão. Aliás, será cumprida primeiro a pena de reclusão e depois a pena de detenção, conforme previsão legal aqui no artigo 69. Beleza? Lembre-se, a pena de reclusão executa-se primeiro e depois a de detenção. Ok? Tranquilo demais, não é isso? Vamos para frente, vamos ver aqui alguns exemplos. Está aqui. O agente A, armado com um revólver, mata B e depois rouba C. Neste exemplo, há 2 condutas e 2 crimes diferentes, roubo e homicídio. Portanto, estamos diante de um concurso material ou heterogêneo pelo fato de que os crimes são diferentes. Beleza? Já se os crimes fossem idênticos, estaríamos diante de um concurso material homogêneo. E aqui tá as espécies: homogêneo quando os crimes são idênticos, heterogêneo quando os crimes não são idênticos. Beleza? Professor, e como é que se dá a aplicação da pena? Já falei para vocês, o juiz vai aplicar as penas de forma cumulativa. Porém, antes de aplicá-la, deverá individualizá-las. Lembrem-se, o exemplo que eu falei que cometi 2 roubos em concurso numa continuidade delitiva, o juiz vai estabelecer uma pena para cada crime. Vamos supor que ele estabeleceu 6 anos de reclusão no primeiro roubo que eu cometi, lá no posto perto da faculdade, ali na entrada da cidade, e estabeleceu 5 anos e meio lá no segundo roubo que eu cometi na saída da cidade de Araraipina para Uriguri. Então, vejam bem, se na primeira pena eu peguei 6 anos e na segunda pena 5 anos e meio, o juiz primeiro delimitou cada quantidade de pena, ou seja, individualizou cada pena, e após a individualização ele vai realizar o quê? A soma. Ora, se eu peguei 6 anos no primeiro crime, 5 anos e meio no segundo crime, minha pena final será 11 anos e meio, certo? 11 anos e 6 meses, ok? Tá aqui, vamos ler. No concurso material, apenas as penas são aplicadas cumulativamente e o agente deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade. É imprescindível que o juiz, ao somar as penas, individualize cada pena antes da soma. Ou seja, primeiro a necessidade de se individualizar. Exemplo, 3 tentativas de homicídio em concurso material. Neste caso, o magistrado deve primeiramente aplicar a pena para cada uma das tentativas e, no final, efetuar a adição, ou seja, somar, aplicá-las de forma cumulativa. Somar as penas antes da individualização viola claramente o princípio da individualização da pena, fato que pode anular a sentença. Beleza? Na hipótese da sentença acumular a pena de reclusão e detenção, a pena de reclusão deverá ser cumprida primeiro, isso aqui eu também já falei, está na parte final do artigo 69. E agora vamos analisar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º aqui também do artigo 69.
duas leituras importantes. Peço que vocês tenham atenção para que a gente possa compreender. Vamos lá. Na hipótese do artigo 69 deste artigo, certo? Quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Então, veja bem, pessoal. Imagine só que o cara cometeu um roubo e depois cometeu um furto. Foi processado, pegou a pena de 6 anos no crime de roubo, certo? E 1 ano no crime de furto. Pelo fato do roubo ser cometido com violência ou grave ameaça, e por esse fato de questões de violência ou grave ameaça estar presente no dos requisitos objetivos lá do artigo 44, inciso 1 do CP, aliás, impede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ora, se vai impedir, não tem como eu substituir para a pena de roubo. Por quê? Porque eu vou ter que cumprir... Aliás, calma. Ora, se não tem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em decorrência do crime de roubo, certo? Não faz sentido eu substituir a pena lá no crime de furto. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que cumprir a pena do crime de roubo. Após eu cumprir a pena do crime de roubo, aí sim eu terei que cumprir a pena do crime de furto e não substituir a pena do crime de furto. Como é que eu vou substituir a pena do crime de furto, sendo que eu vou ter que cumprir uma pena de reclusão em decorrência do crime de roubo? Então, o artigo 44 é nesse sentido, certo? Desde que a pena não tenha sido suspensa por um dos crimes praticados, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Então, é uma análise bem complexa. Espero que vocês possam ter entendido e vão buscar também na doutrina exemplos para que possa clarear um pouco mais acerca da análise desse parágrafo 1º do artigo 69, ok? Então, vamos lá para o parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, imagine só a seguinte situação. O cara cometeu 2 furtos em continuidade delitiva. Deve a pena substituída em ambos. Caso ele pegue, por exemplo, uma limitação de fim de semana em um dos crimes de roubo e uma prestação de serviço à comunidade, e no outro, uma perda de bens e valores e uma prestação pecuniária. Essas penas devem ser cumpridas desde que haja essa possibilidade. O condenado ele tem que cumprir essas penas simultaneamente, desde que compatíveis. Caso sejam incompatíveis, ele primeiro vai cumprir as que sejam compatíveis e depois, sucessivamente, as demais. Ok? Então, concluímos o estudo aqui do concurso material de crimes. Atenção à parte final. Insta ressaltar, no tocante à prescrição, que o prazo prescricional deve ser considerado separadamente para cada uma das infrações penais. Ou seja, se eu cometi um crime de furto e um crime de roubo em continuidade delitiva no sentido de que gerou-se um concurso material de crimes, o crime de roubo, certo, vai prescrever dentro do seu tempo conforme a legislação penal prevê, bem como o crime de furto. Não necessariamente os 2 crimes têm que prescrever de acordo com a pena mais alta do crime que é mais, entre aspas, tem uma previsão legal de pena mais alta. A exemplo do crime de roubo. Não, nesse caso específico, cada crime vai prescrever de acordo com sua pena aplicada e nos modos de aplicação previstas no Código Penal, ok? Então, assim, a gente encerra o concurso material de crimes e agora vamos estudar um pouco acerca do concurso formal. Vamos lá. Estou um pouco cansado aqui, que em Picos o tempo está seco, mas vamos continuar. Concurso formal, concurso formal ou ideal, certo? Então, pessoal, de início, para que vocês possam entender, diferentemente do concurso material, em que há necessidade de mais de uma ação ou omissão, aqui no concurso formal, a necessidade de apenas uma única ação, desde que resulte em 2 ou mais crimes, beleza? Conceito do concurso formal. Ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Enquanto que lá no concurso material a necessidade de mais de uma ação, aqui é uma única ação ou omissão, que vai resultar na prática de 2 ou mais crimes, podendo ser idênticos ou não. E aqui eu já vou adiantando. Se os crimes são idênticos, o concurso formal é o quê? Homogêneo. Se os crimes são diferentes, o concurso formal é o quê? Heterogêneo. Então, vamos passar os requisitos do concurso formal. Uma única conduta, certo? Uma única ação ou omissão, é pluralidade de crimes. Vai resultar na pluralidade de crimes. Observação:
deve relembrar que conduta é diferente de ato. Se João desfere várias facadas em Maria com o intuito de matá-la, ele pratica vários atos, mas uma única só conduta. Então, pessoal, conduta é o que está descrito lá na norma penal, é o tipo penal em si, enquanto que ato está relacionado ao modo de execução daquela conduta prevista lá no tipo penal de cada crime no nosso código, beleza? Então, vamos para frente, vamos pegar aqui um exemplozinho tranquilo. X atira contra Y com a finalidade de matá-lo. A bala atravessa o corpo de Y, atingindo também Z. Haverá concurso de crimes, considerando que houve a prática de 2 delitos, homicídio doloso contra Y e homicídio culposo contra Z. Esses 2 crimes foram praticados com apenas uma conduta. Logo está presente o concurso formal de crimes, beleza? E aqui, pessoal, o que é que acontece no concurso formal de crimes? Eu já vou dizer para vocês, lembram quando a gente falou acerca dos sistemas de aplicação da pena? Aqui nós teremos o sistema da exasperação, no sentido de que, raciocinem comigo, no concurso formal nós iremos somar as penas, não é isso? Serão aplicadas de forma cumulativa. Primeiro o juiz vai individualizar cada crime, cada pena, e depois vai somá-las. Aqui no concurso formal é diferente. Nós temos, sim, 2 ou mais crimes, porém, o juiz vai aplicar a pena de apenas um dos crimes, se idênticos, ou a pena do crime mais grave, certo? Quando os crimes forem diferentes. Em qualquer caso, dessas 2 hipóteses que eu falei, em qualquer caso será aumentada de 1/6 até a metade. Isso é o que vai dizer o artigo 70 lá na primeira parte do Código Penal. Então, vamos à leitura do artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, vejam bem, se minha conduta realizou na prática de 2 crimes e os 2 crimes são idênticos, o juiz vai aplicar a pena de apenas um dos crimes, mas vai aumentar ela de 1/6 a 1/2. Se são crimes diferentes, 2 crimes, sei lá, um homicídio e uma lesão, o juiz vai aplicar a pena do crime mais grave, ou seja, do crime de homicídio, e vai aumentar também de 1/6 a 1/2. Beleza? Até a metade. Então, pessoal, o que é que acontece? Temos que analisar. E quem prestou atenção no início da aula percebeu uma coisa. Eu falei que o sistema do cúmulo material, que é a somatória das penas, é aplicada lá no concurso material e no concurso formal imperfeito. Então, quando a gente for começar a estudar aqui o concurso formal, nós já sabemos que pode ser perfeito ou imperfeito. Se lá no imperfeito vai ser aplicada a acumulação das penas, a somatória, no concurso formal perfeito nós teremos que aplicar o sistema da exasperação, ou seja, aplica-se a pena do crime mais grave, certo? Quando diferentes os crimes, ou se idêntico os crimes, a pena de apenas um dos crimes aumentada de 1/6 até a metade. Ok? Então, no concurso formal, uma ação foi responsável por mais de um crime, por isso, em regra, as penas de cada um dos crimes não serão somadas, mas uma delas será acrescida de uma fração que pode variar de 1/6 até a metade. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Espécies de concurso formal pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo quando resulta de crimes idênticos e heterogêneo quando resulta de crimes diferentes. Então, se eu avancei o sinal vermelho e matei 2 pessoas, atropelei 2 pessoas e as 2 vieram a óbito, cometi 2 homicídios culposos, então nós estamos diante de o concurso formal, certo? Homogêneo. Já se eu avancei o sinal vermelho e atropelei 2 pessoas e acabei ferindo uma e cometendo homicídio em relação à outra, nós estamos diante de um concurso formal heterogêneo, tendo em vista que há 2 crimes diferentes. Beleza? Tranquilo demais. Vamos para agora, aqui é onde o bicho vai pegar. Vamos diferenciar aqui o que é o concurso formal perfeito e o que é o concurso formal imperfeito. Primeiro, pessoal, um bizu que eu vou dizer para vocês. No concurso formal perfeito, aprendam. É um bizu que eu vou dar para vocês. No concurso formal perfeito, minha conduta ela não sai exatamente como eu queria. Ou seja, minha conduta ela não é perfeita. Então, se vocês virem uma questão lá dizendo que o cara cometeu o crime do jeitinho que ele queria, em concurso formal, não se iluda no sentido de que será um concurso formal perfeito. Será o concurso formal imperfeito, certo?
no concurso formal perfeito, minha conduta nunca será perfeita, é uma conduta imperfeita. Eu vou explicar aqui para vocês. Enquanto que lá no concurso formal imperfeito, minha conduta é perfeita, sai do jeito que eu queria, certo? Outra bizu interessante, no concurso formal perfeito, sempre um dos crimes vai resultar de culpa. Enquanto que no concurso formal imperfeito, eu queria a prática dos dois crimes e assim consegui. Então, vamos lá, vamos diferenciar. O concurso formal perfeito ou próprio, o agente produz 2 ou mais resultados criminosos, mas não tinha o desígnio de praticá-los de forma autônoma. Ou seja, quando resulta de um só desígnio. Então, veja bem, o cara cometeu 2 crimes, mas não tinha o desígnio autônomo de praticar aqueles 2 crimes. Ele só queria, por exemplo, um dos crimes e acabou que, por culpa, acabou cometendo outro crime. Ou seja, os crimes não resultaram de desígnios autônomos, certo? Cada crime não, os crimes que foram cometidos, apenas um dos crimes o réu, de fato, queria que acontecesse. O agente que cometeu o crime, na verdade. Exemplo, eu desferi um tiro no cidadão A com a intenção de lesioná-lo, tirei na perna, e acabou que a bala atravessou e atingiu um cidadão B sem que eu tivesse essa intenção. Ou seja, os 2 crimes resultaram não de desígnios autônomos, não resultou de desígnios autônomos. Por quê? Porque eu só tinha a intenção de atingir o indivíduo A, certo? Mas por culpa também acabei atingindo o indivíduo B. Então, nesse caso, nós estamos diante de um concurso formal perfeito, beleza? Sempre vai resultar uma conduta culposa. Uma conduta vai ser culposa. Enquanto que, vamos aqui para os exemplos, João atira para matar Maria, acertando-a. Ocorre que, por culpa, atinge também Pedro, causando-lhe lesões corporais. João não tinha o desígnio de ferir Pedro, ou seja, não tinha desígnios autônomos. Beleza? Exemplo 2, motorista causa acidente e mata 3 pessoas. Não havia o desígnio autônomo de praticar os diversos homicídios. Então, pessoal, raciocinem comigo e aprendam. Todo crime culposo que se enquadra, aliás, toda conduta culposa que se enquadra no concurso formal, ou seja, que resulta na prática de 2 ou mais crimes, será concurso formal perfeito. Beleza? Professor, e o concurso formal imperfeito? O concurso formal imperfeito é aquele em que minha conduta é perfeita, sai do jeito que eu queria. Ou seja, minha conduta dolosa, meus desígnios autônomos foram atingidos. Então, vamos lá. Concurso formal imperfeito é quando o agente, com uma única conduta, pratica 2 ou mais crimes dolosos. Tipo, vamos pegar o mesmo exemplo que eu falei do cidadão A e o cidadão B. Eu queria matar o cidadão A e lesionar o cidadão B. E percebi que os dois estavam empareados. Então, eu atirei contra A, sabendo que minha arma tinha potência para atravessar o tiro. A bala atravessou o peito de A e acabou que atingiu o braço de B. Eu tinha os desígnios autônomos, certo? De realizar essa conduta. Então, vejam bem, pessoal, minha conduta foi o quê? Do jeito que eu queria, né? Isso perfeito, mas para fins de classificação é concurso formal imperfeito. Então, na verdade, pessoal, nós estamos aqui diante de um concurso formal imperfeito, uma vez que a conduta ela é dolosa, beleza? E eu tinha o desígnio de praticar cada crime daquele que aconteceu, certo? Desígnios autônomos. Ou seja, quando resulta de desígnios autônomos, aquela conduta que eu realizei no sentido de que consegui, enfim, aquela prática criminosa que eu já tinha planejado, beleza? Então, quando o agente, com uma única conduta, pratica 2 ou mais crimes dolosos, ou seja, quando resulta de desígnios autônomos. Está lá no artigo 70, na segunda parte. Exemplo, Jack quer matar Bill e Paulo, que são seus inimigos, e, para tanto, Jack instala uma bomba no carro utilizado pelos dois. A bomba explode e acaba matando os dois. Jack matou 2 coelhos com uma carreada só. Então, pessoal, feita essa diferença, vamos agora estudar como se dá a classificação vamos estudar como se dá a questão da aplicação da pena no concurso formal perfeito e no concurso formal imperfeito. Primeiro, eu já falei para vocês que no concurso formal imperfeito, por ter a intenção de cometer aqueles crimes, certo? O legislador penal entendeu que é necessário somar-se as penas como uma forma de até mesmo ter uma punição mais grave, já que o indivíduo, através de uma única conduta, ele tinha sim essa intenção de cometer 2 ou mais crimes, enquanto que no concurso formal perfeito vai ser aplicada a pena do crime mais grave se idênticos os crimes, aumentada de 1/6 a 1/2. Ou, se os crimes forem diferentes,
a pena do crime... Aliás, esqueçam o que eu acabei de falar. No concurso formal perfeito, se os crimes são idênticos, aplica-se a pena de apenas um dos crimes, aumentada de 1/6 ao meio. Se os crimes forem diferentes, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada também de 1/6 ao meio. Beleza? Porém, pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte. Essa regra, ela não é específica, beleza? Daqui a pouco eu vou terminar de explicar bem direitinho isso. Por quê? Vamos lá, no concurso material, eu sei que lá eu devo fazer o quê? Somar as penas, não é isso? Pronto, morreu Maria Preá. Aqui no concurso formal imperfeito, eu também sei que eu vou ter que somar as penas e daqui a pouco a gente vai estudar isso. Mas no concurso formal perfeito, já é diferente. Vai ser a classificação do sistema da exasperação. Ou seja, vai ter um patamar de aumento de pena que varia de 1/6 a 1/2. Porém, lembrem-se disso que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Há necessidade do juiz fazer os dois cálculos. O juiz tem que fazer o cálculo somando as penas de cada um dos crimes, certo? E também aplicando a pena de apenas um dos crimes, se idênticos, ou do crime mais grave, se diferentes, aumentada de 1/6 ao meio. Ele vai fazer esses dois tipos de cálculo. O cálculo que resultar com a pena menor é o que vai ser aplicado. Na maioria das vezes, o sistema da exasperação sempre, quando ocorre o cálculo, a pena fica menor do que somando a pena dos dois crimes, certo? Porém, há alguns casos em que a somatória da pena dos crimes é menor do que a exasperação quando coloca o patamar que varia de 1/6 a 1/2. Pode acontecer. Então, lembre-se, o juiz tem que fazer os dois cálculos aqui no concurso formal perfeito, certo? E depois eu vou explicar para vocês por que é que eu estou falando isso. Tem previsão legal nesse sentido. Vamos lá. Vamos aqui pegar agora alguns exemplos. Rambo vê seu inimigo andando de mãos dadas com a namorada. Rambo pega seu fuzil e resolve atirar em seu inimigo. Alguém alerta Rambo. Não atire agora, você poderá acertar também a namorada. Mas Rambo responde, eu só quero matá-lo. Mas se pegar nela, também tanto faz. Não estou nem aí. Rambo então desfere um único tiro que perfura o corpo do inimigo e acerta também a namorada. Ambos morreram. O que é que acontece? Aqui nós estamos diante de um concurso formal imperfeito. Por quê? Porque Rambo ele assumiu o risco de produzir o resultado quando ele atirou no namorado, na pessoa que estava com a sua namorada, e assumiu o risco de produzir o resultado caso o tiro também acertasse em sua namorada. Então, aqui nós também estamos diante de um concurso formal imperfeito e aqui as penas deverão ser somadas. Eu já estou até adiantando essa questão da aplicação da pena. Certo? Vamos lá. Fixação da pena. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Até aqui, beleza. No concurso formal, uma só ação foi responsável por mais de um crime, beleza. Por isso, em regra, as penas de cada um dos crimes não serão somadas, mas uma delas será acrescida de uma fração que pode variar de 1/6 a 1/2. Isso no concurso formal perfeito, ok? Ressalta que, segundo a jurisprudência, o fator determinante para a escolha da fração a ser aplicada de 1/6 a 1/2, no caso concreto, será a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes. Então, raciocinem comigo, pessoal. Se o indivíduo atropelou 2 pessoas de forma culposa e as 2 vieram a óbito, nós estamos diante de quê? De um concurso formal perfeito. Lá o juiz vai aplicar a pena de apenas um dos crimes de homicídio, que são iguais, mas vai aumentar de 1/6 a 1/2. Então, professor, qual é o patamar que a doutrina utiliza para que o juiz possa estabelecer qual a variante em que ele vai fazer esse cálculo para se chegar à pena final? Tanto a doutrina como a jurisprudência é observar o número de crimes cometidos, ok? Se o número mínimo, se acontecer o número mínimo de crimes cometidos para fins de caracterização do concurso formal, que é o quê? 2 crimes. Por quê? Porque 2 crimes é o mínimo para que ocorra concurso de crimes. Então, nesse exemplo específico que eu falei, se o cara cometeu 2 crimes, certo? O patamar a ser acrescido vai ser de 1/6. Então, o juiz vai aplicar a pena do crime culposo e vai aumentar ela em 1/6. Por quê? Porque ocorreram 2 crimes culposos. Se foram 3 crimes culposos, o cara matou 3 pessoas de forma culposa, certo? Em concurso formal, então o juiz vai aplicar a pena do crime de homicídio, porque os crimes são iguais, e vai aumentar o quê? De 1/6 a 1/2. Qual o patamar? Se for 3 crimes, então vai utilizar 1/5, certo? Se foram 4 vítimas, no mesmo exemplo,
o patamar a ser utilizado vai ser 1/4. Se foram 5 vítimas, 1/3, e se foi 6 vítimas ou mais, 1/2. Então, se o indivíduo atropelou 7 pessoas e as 7 pessoas vieram a óbito de forma culposa, o juiz vai aplicar a pena do crime de homicídio, certo? Vamos supor que ele aplique a pena de, sei lá, 6 anos pelo crime de homicídio culposo. E aí vai aumentar ela no patamar de 1/2. Beleza? Então, vai ser 6 mais 1/2 de 6, que seria o quê? 3. 6 mais 3, 9 anos. Beleza? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Essa regrazinha que a doutrina e a jurisprudência utiliza. 2 crimes, aumenta-se a fração de 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 crimes, 1/2. Lembrando, pessoal, que 1/6 é menor do que 1/5. 1/5 é menor do que aliás, 1/5 é menor do que 1/4. 1/4 é menor do que 1/3 e 1/3 é menor do que 1/2. Ok? Crimes iguais. Exemplificar um caso de aplicação do concurso formal, nada melhor do que aquele clássico caso do motorista que atropela 3 pessoas que estavam na calçada. Comete assim o crime tipificado no artigo 302 da Lei 9.503/97, 3 vezes, sendo condenado a uma pena de 2 anos de detenção em cada um dos crimes. Então, vejam bem, pessoal. Se o juiz condenou, certo, o indivíduo em 2 anos, ou seja, ele cometeu o quê? Cometeu 3 homicídios, né? Isso, 3 homicídios culposos. Lembrando que na aplicação da pena, o juiz vai aplicar a pena de apenas um dos crimes, quando eles são idênticos. Ou seja, então ele aplicou a pena do crime de homicídio culposo em 2 anos, certo? Porém, nós vamos ter que aumentar essa pena, tendo em vista que ocorreu a prática de 3 crimes. Se ocorreu a prática de 3 crimes, o aumento vai ser em quanto? Em 1/5. Então, nós teremos 2 mais, certo? 1/5 de 2, que seria 3. Deixa eu só ver aqui, tá aqui feito o cálculo. Que seria igual a, fazendo com que a pena final seja de 2 anos, é igual a 4 meses. Por quê? Vamos lá. O que é que acontece? 2 anos é a mesma coisa de ser 24 meses, beleza? 24 meses. 24 meses dividido por 5 daria mais ou menos em torno de 4 meses e 24 dias de detenção. 4 meses e 24 dias. Então, pessoal, nesse caso específico, ocorreram 3 homicídios. O juiz aplicou a pena de apenas um dos crimes de homicídio, ou seja, ele entendeu que a pena seria de 2 anos e vai aumentar ela em 1/5. Que, ao final, nós teríamos, e vamos chegar à conclusão, depois de feitos os cálculos, uma pena final de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção. Se fosse hipótese de concurso material, as penas dos 3 crimes seriam somadas, ou seja, seria 2 crimes por crime culposo de homicídio, 2 crimes por segundo crime culposo, 2 crimes, aliás, seria 2 anos para o primeiro crime culposo, 2 anos para o segundo crime culposo e 2 anos para o terceiro crime culposo. E aí o que é que acontece? Somaria as penas, daria 6 anos. Isso se fosse lá no concurso material, mas aqui nós estamos diante do concurso formal. E quando os crimes são iguais no concurso formal, aplica-se a pena de apenas um dos crimes e vai aumentar ela naquele patamar que eu falei, daqui da tabela, certo? Como foram 3 crimes no exemplo, o patamar vai ser em 1/5. Então, nós teremos os 2 anos mais 1/5 de 2 anos, que seria igual a aproximadamente 4 meses e 24 dias, que a pena final daria 2 anos, 4 meses e 24 dias, certo? Crimes diferentes. Se os crimes forem diferentes, eu já falei para vocês que aplica-se a pena do crime mais grave e aumenta ela de 1/6 a 1/2, observando também aquele patamar de 1/6 a 1/2. Se foram 3 crimes, por exemplo, 1/5. Por aí vai. Vamos lá. Ainda com relação ao concurso formal, também há o caso em que os crimes praticados não são iguais e, consequentemente, não têm as mesmas penas. A oportunidade em que a fração de 1/6 a 1/2 deve ser aplicada na pena mais grave dos crimes praticados. Utilizando o exemplo do motorista que atropela 3 pessoas, se ele tivesse causado a morte de 2 e a lesão de 1, responderia por 2 crimes do artigo 302 da Lei 9.503, que é o homicídio no trânsito, e responderia, aliás, que é lesão no trânsito, e por um crime do artigo 303 da Lei 9.503/97, que
é o homicídio. Só voltando aqui, pessoal, utilizando o exemplo do motorista que atropela 3 pessoas, se ele tivesse causado a morte de 2 e a lesão de uma, responderia por 2 crimes de homicídio culposo, previsto no artigo 302 da Lei 9.503, e por um crime de lesão cometido no trânsito e de acordo com o artigo 303 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito, certo? Então, pessoal, veja bem, na hora de estabelecer a pena, como ocorreram 3 crimes, o juiz vai aplicar a pena do crime mais grave, ou seja, do crime de homicídio culposo, que é de 6 meses a 2 anos, e, certo, vai aumentar numa fração de 1/5. Por que 1/5? Porque ocorreram 3 crimes. Lembram da tabela? Se fossem 2 crimes, seria 1/6. 3 crimes, que é o que aconteceu, 1/5. Se fosse 4 crimes, seria 1/4, e por aí vai. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, esse é o cálculo da pena lá no concurso formal perfeito. E como seria aqui no concurso formal imperfeito ou impróprio? Como eu disse desde o início, será aplicado a somatória das penas, serão aplicadas de forma cumulativa. E o concurso formal imperfeito é quando o agente tem desígnios autônomos, quando ele quer a prática através de uma única conduta de 2 ou mais crimes. Então, vejam bem o que diz a parte final do artigo 70. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior. Isso é a parte final do artigo 70. É importante ficar atento para o fato de que a lei visa dar uma punição menor para aquele que pratica somente um ato e comete mais de um crime. Isso se dá por entender que o agente visa só uma conduta, não interessando a quantidade de delitos. No entanto, só que o mesmo não pode ocorrer em crimes dolosos, quando da prática de uma só ação, mas o agente intimidamente deseja outros resultados ou aceita o risco de produzi-los. O que é que acontece, pessoal? Aqui no concurso formal, que é justamente isso, é importante ficar atento para o fato de que a lei visa dar uma punição menor para aquele que pratica somente um ato e comete mais de um crime, ou seja, só tinha a intenção de cometer um crime, mas por culpa cometeu mais de um. Isso se dá para entender que o agente visa uma só conduta, não interessando a quantidade de delitos. Porém, quando em uma única conduta o indivíduo visa 2 ou mais crimes, aí sim, de forma dolosa, há necessidade de uma aplicação de uma pena mais grave. Por isso, a necessidade de somá-las, conforme a regra do artigo 70. Beleza? Vai ser igual à regra do concurso material. Primeiro o juiz individualiza e depois soma. É o caso, naquele outro exemplo clássico, que Jack quer matar Bill e Paulo, seus inimigos. Para tanto, Jack instala uma bomba no carro utilizado pelos dois, causando a morte de ambos. Jack matou 2 coelhos de uma cajadada só. Nesse caso específico, se o juiz individualizou a pena de Jack, tendo em vista que pelo homicídio de Bill foi 7 anos de reclusão, e pelo homicídio de Paulo, 12 anos de reclusão, não, vamos colocar 7 anos em cada. Não, vamos botar uma pena alta aqui. 12 anos pelo homicídio de Bill e 12 pelo de Paulo. Vai somar-se as penas. Nós teremos uma pena final de 24 anos, beleza? Então, esse é o ensinamento constante na parte final do artigo 70 do Código Penal, referente ao concurso formal imperfeito, segundo o qual as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior. Beleza? Existe tal concurso quando a conduta única, dolosa, foi consequência de desígnios autônomos, isto é, o agente quis mais de um resultado. Exemplo, quando eu atiro em A e quero matar A e atingir B, ou seja, matei A e lesionei B, nós estamos diante de um concurso formal imperfeito, beleza? E segundo o CAPES, há uma só ação, mas o agente timidamente deseja outros resultados ou aceita o risco de produzi-los. Consoante se nota, essa espécie de concurso formal só é possível nos crimes dolosos, ok? Então, lembre-se, concurso formal imperfeito tem que ter dolo. Ou seja, os crimes têm que ser dolosos, realizados em apenas uma única conduta e ocorrendo 2 ou mais crimes, de forma dolosa. Na hipótese do concurso formal impróprio ou imperfeito, a pena final será aplicada da mesma forma como ocorre no concurso material, como eu já falei para vocês, ou seja, somando-se as penas de cada um dos crimes. Por fim, pessoal, aqui tem uma coisa interessante, que é o que eu disse para vocês, que lá no concurso formal perfeito, o juiz tem que fazer os 2 cálculos, tanto
do sistema da exasperação, em que ele vai aumentar a pena de 1/6 a 1/2, ou a regra lá do concurso material e do concurso formal e perfeito, que é somar. Por quê? Porque em alguns casos pode acontecer que a somatória das penas gera-se uma pena menor do que a aplicação daquele patamar que vai de 1/6 a 1/2. Vamos ver o exemplo. E sempre que na somatória dessas penas a que der o resultado menor é a que deve ser aplicada. Vamos lá. Por fim, o parágrafo único do referido artigo determina que não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Vejam bem, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Qual é a regra do artigo 69 deste Código? Não é a regra da acumulação, ou seja, somar-se as penas? Então, vejam bem, como esse parágrafo único se refere ao artigo 70, e o artigo 70 trata do concurso formal perfeito e imperfeito, já que no concurso formal perfeito segue-se a regra do artigo 69, somando-se as penas, então, essa parte específica do parágrafo único se refere especificamente ao concurso formal perfeito. Por quê? Porque ele vai dizer que não poderá essa pena, certo? Em decorrência lá do artigo 70, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela a regra do artigo 69 deste Código. Então, veja bem, quando o juiz fizer o cálculo da pena, vamos supor, cometi 3 crimes de homicídio culposo, atropelei e matei 3 pessoas, certo? Se o juiz aplicar a pena de apenas um dos crimes e aumentar ela de 1/6 a 1/2 e chegar a um resultado X e depois individualizar a pena de cada crime de homicídio e somá-las e chegar-se a um resultado Y, o juiz vai analisar o resultado X e o resultado Y, certo? O que tiver a pena menor é o que deve ser aplicado. Por quê? Porque o Código veda a aplicação, certo? O Código veda que a somatória, aliás, que a aplicação pela fração, pelo patamar de 1/6 a 1/2, certo? Seja superior a que fosse a somatória das penas, certo? O Código veda isso. Ó. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Então, veja bem, vamos lá, novamente, cometi 3 homicídios culposos, certo? Lá o juiz estabeleceu a pena 2 anos, vamos supor, 2 anos e aumentou de 1/6 a 1/2. Então, aumentou 2 anos mais 1/5 de 2 anos, que deu 2 anos, 4 meses e 24 dias, beleza? Vamos pegar. O juiz fez esse cálculo, chegou a essa pena. Agora, vamos supor que ele individualize a pena de cada crime de homicídio, 2 anos para cada. Então, 2 mais 2 mais 2 dá igual a 6. Então, pela regra da somatória, nós teríamos 6 anos e pela regra do cálculo da exasperação, aumentando de 1/6 a 1/2, nós teríamos 2 anos, 4 meses e 24 dias. Então, qual é a pena menor? É a somatória pelo cúmulo da pena, ou seja, aplicando de forma cumulativa, ou pelo aumento da exasperação, do patamar de 1/6 a 1/2. A pena menor vai ser a da exasperação da pena, já que nós teremos uma pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias. Então, ela deve ser aplicada. Agora, pessoal, se fosse ao contrário, se a somatória tivesse dado uma pena menor do que a da regra da exasperação, aplicava-se a pena do resultado menor, ou seja, a da somatória, que é justamente o que o parágrafo diz. Ó. Não poderá a pena feita pelo sistema da exasperação exceder a que seria cabível pelo sistema da cumulação. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Certo? Vamos continuar. Ou seja, estabelece que a pena final, depois de aplicada a regra do concurso formal, vejam bem, estabelece que a pena final, depois de aplicada a regra do concurso formal, não pode ser maior do que aquela que seria aplicada se fosse utilizada a regra do concurso material. Ou seja, conhecido como concurso material benéfico, essa hipótese. Então, lembre-se, pessoal, estabelece que a pena final, depois de aplicada a regra do concurso formal, não poderá ser maior do que aquela que seria aplicada se fosse utilizada a regra do concurso material. Para exemplificar, a doutrina quase sempre utiliza a mesma situação, qual seja, vamos pegar esse exemplo para vocês agora compreenderem de fato. Réu condenado pelo crime de homicídio, certo? A pena mínima de 6 anos. E pelo de lesões corporais, pena mínima de 3 anos. Então, raciocina assim comigo. Em uma única conduta, vamos supor, o réu atirou no indivíduo, matou ele, certo? Cometeu um homicídio e a bala atravessou e, de forma culposa, atingiu um cidadão que ia passando na rua.
E aí ele foi condenado pelo homicídio a uma pena de 6 anos, certo? E pelas lesões corporais a uma pena de 3 anos, ou a uma pena de 3 meses. Então, o que é que acontece? Se a gente somar essas penas, dá 6 anos e 3 meses, não é isso? Porém, qual é a regra do concurso material? Aliás, qual é a regra do concurso formal? É aplicar a pena do crime mais grave aumentada de 1/6 a 1/2. Então, qual o crime mais grave aqui nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês? Não é o homicídio? Então, se ele pegou 6 anos, será 6 anos mais 1/6, porque foram apenas 2 crimes, de 6. Então, seria 6 anos mais 1/6 de 6 é quanto? É 1 ano. Então, seria 6 anos mais 1 ano, que daria a pena final de 7 anos. Então, pela regra do concurso formal da exasperação, nós teríamos uma pena de 7 anos. Mas se eu somar as penas, que é a regra do concurso material, eu vou ter uma pena de 6 anos e 3 meses. Aí eu pergunto para vocês, qual é a mais benéfica? É a pena de 7 anos, que é a regra do concurso formal pela exasperação, considerando que aumentou a pena do crime mais grave de 1/6 a 1/2, ou é a pena calculada pela regra do cúmulo material, somando-se as penas? Ora, é a regra aplicada pela soma das penas do concurso material, é mais benéfico. Por isso que o Código vai dizer que não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Então, se eu fiz o cálculo do concurso formal com base no sistema da exasperação, do concurso formal perfeito, e eu cheguei a uma pena que é superior à regra do artigo 69, da acumulação, deve-se aplicar a regra do artigo 69, porque a pena vai dar um pouco menor. Então, só para recordar, nesse exemplo específico, se o réu foi condenado pelo crime de homicídio e pegou uma pena mínima de 6 anos e pela lesão pegou uma pena mínima de 3 meses, nós teremos, se a gente somar, 6 anos e 3 meses. Mas considerando que a regra fala, né, aplica-se a pena do crime mais grave, 6 aumentada de 1/6 a 1/2, nós teríamos uma pena final de 7 anos. Por quê? Porque seria 6 anos mais 1/6 de 6, que dá 1 ano. E aí nós teríamos o seguinte cálculo: pela somatória das penas, 6 anos e 3 meses, e pela regra da exasperação, nós teríamos 6 anos, 7 anos. Então, nesse caso específico, observando o parágrafo único, certo, do artigo 70, nós deveremos aplicar a regra do cálculo da somatória das penas, já que a pena é menor. Então, pessoal, só para resumir, o juiz no concurso formal perfeito, ele sempre deve fazer os dois cálculos, somando as penas e também fazendo o cálculo da exasperação, aumentando a pena se o crime for igual de 1/6 a 1/2, e se o crime for diferente, aplicando a pena do crime mais grave, aumentando de 1/6 a 1/2, certo? Tem que fazer os dois cálculos e verificar qual resultado apresentou uma pena menor. Se a pena tiver sido menor pela regra do concurso formal, na regra da exasperação, aplica-se ela. Se não, se a regra do concurso material somando tiver dado uma pena menor, conforme o artigo 70, parágrafo único, aplica-se a regra do concurso material. Beleza? Então, a necessidade do juiz fazer os dois cálculos. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Ok? Sendo o concurso formal, só para a gente verificar aquele mesmo exemplo, sendo o concurso formal, a pena aplicada será a do crime de homicídio, por ser a pena mais grave, e aumentada de 1/6, o que totalizará uma sanção de 7 anos. Todavia, se fosse aplicada a regra do concurso material, a pena total a ser aplicada seria de 6 anos e 3 meses. Nesse caso, a regra do concurso material é mais benéfica do que a do formal, fazendo com que, consequentemente, se aplique a acumulação das penas conforme estabelecido no artigo 70 do Código Penal, parágrafo único. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Fixação da pena. No caso de concurso formal imperfeito, as penas dos crimes são sempre o quê? Somadas. Aqui não tem erro. Eu já falei para vocês que se eu atirei A com a intenção de matar A e sabia que a bala atravessar e iria matar B, se eu peguei 7 anos em cada, o juiz vai somar as penas, ou seja, minha pena final vai ser de 14 anos. Então, no concurso formal imperfeito, soma-se as penas. Isso porque o sujeito agiu com desígnios autônomos, certo? Aqui nós temos algumas teorias que são adotadas. A teoria subjetiva exige 2 elementos: a unidade de conduta e pluralidade de crimes e unidade de desígnios. E para a teoria objetiva, o concurso formal exige a unidade de comportamento e pluralidade de crimes. O Código adotou a teoria objetiva, certo, na aplicação das penas privativas de liberdade,
o código determina 3 regras. Quais seriam? No concurso formal perfeito, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 a 1/2. Isso aí vocês sabem. Desculpem aqui, pessoal, tá de 1/6 a 1/3. Na verdade, de 1/6 a 1/2, certo? No concurso formal imperfeito, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, ok? E nós temos aqui a parte final, na aplicação das penas privativas de liberdade. O Código determina também 3 regras. No concurso formal perfeito ou próprio, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, aumentadas. Isso aqui a gente já viu também. No concurso formal imperfeito, aplica-se elas cumulativamente. Beleza? Ocorre a autonomia de desígnios, vontades, quando o sujeito pretende praticar não só um crime, mas vários, tendo consciência e vontade em relação a cada um deles, considerado isoladamente. Tem a regrazinha dos patamares, que o juiz vai utilizar no sistema da exasperação da pena, que vai de 1/6 a 1/2, eu já expliquei. Se são 2 crimes, 1/6, se são 3 crimes, 1/5, se são 4 crimes, 1/4, se são 5 crimes, 1/3, se são 6 crimes ou mais, 1/2, beleza? E, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, beleza? Daqui a pouco eu vou gravar uma nova aula acerca do crime continuado e depois outra aula acerca da suspensão condicional da pena, para a gente concluir o nosso estudo aqui no estudo das penas. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí uma boa aula, tenham assistido aí uma boa aula, tenham compreendido o assunto e a gente se encontra novamente aí na próxima aula acerca do crime continuado. Um abraço a todos e fiquem na paz.